a contradição não tem a ver com a cor preta e nem com a pureza. Tem a ver com a cor vermelha e com a pureza, porque o profeta estava falando dos sacrifícios vãos que Israel oferecia a Deus, né? Ou seja, ele estava fazendo, na verdade, um contraste entre o culto e a limpeza, e nem necessariamente entre o pecado e a limpeza. Porque o pecado fazia as pessoas oferecerem muito sangue, né? Derramarem muito sangue. Daí o pecado se associado à cor escarlata, ou ao vermelho, ou ao derramamento de sangue, ou ao rio de sangue, que a gente até viu aqui em outros momentos, que só no dia da consagração do rei Salomão foram mais de 30 mil ovelhas, 1000 bois, numa festa. E aí você perde aquele cenário do rio de sangue, né? Então o profeta tinha em mente isso. Gente, olha o que os nossos pecados provocam. Os nossos pecados, eles provocam esse jorrar de sangue, né? Os nossos pecados provocam que inocentes sejam mortos. Os nossos pecados são vermelhos como escarlate e eles precisam se tornar purificados. Aí o profeta Isaías, na sua fase, digamos assim, na sua fase mais bad, né? Na sua fase mais braba, ele está dizendo, vamos discutir, vamos arrazoar, vamos pensar, e nós vamos chegar à seguinte conclusão: é tanto sacrifício, né? É tanto culto, é tanta norma, é tanta coisa maravilhosa, e isso um dia vai ser substituído por uma paz, uma branquidão. Ele está fazendo esse contraste, né? Da paz, da branquidão, da purificação. E sim, eu quero falar hoje sobre isso que está sendo discutido na nossa cristandade no Brasil. A gente está aí, vamos colocar a gente, porque nós somos servos de Deus, né? Estamos nessa tradição. Então nós estamos magoados com a declaração de um cantor, de um irmão em Cristo, preto, negão, que você primeiro tem essas várias contradições aí. Primeiro, que a gente não consegue perceber aqui. Se você for à internet, você vai ver manifestação de vários cantores cantando o hino Mais Alvo que a Neve, né? E todos assim, magoados / furiosos. Estão magoados, furiosos, mostrando, não, vamos cantar mais alvo que a neve. Quem é este que se levanta contra as nossas tradições, os nossos princípios? Ele está pensando que ele é quem? E aí você tem esses cantores indignados, todos cristãos, que são as mesmas pessoas que, por outro lado, não estão tão chocadas com o pecado de uma cantora, estrela, assassina, que outro dia mesmo estava cantando nas igrejas, mas as biografias começam a brotar, os depoimentos começam a vir, que ela selecionava os seus filhos, as suas crianças que ela adotava, e tinha orgia, tinha sexo, tinha tudo. E essa cantora era recebida nos altares. Porque essa cantora se encaixaria no que Isaías está falando aqui. Olha quantas vidas mortas, quantas crianças adotadas para a perdição. Olha como é que vocês fazem filhos se tornarem filhos do inferno 2 vezes. Esse sangue inocente derramado vai se tornar branco como a lã. Ou mais alvo que a neve, esse sangue inocente que vocês derramam. Esses cantores não estão chocados com essa cantora que ficou séculos e séculos no sentido quântico do termo, que ela venha se tornar deputada federal, e aí com o poder na mão, ela querendo administrar suas coisas, tirá-la da mão do seu marido, que era um grande farsante. Ele morreu, foi assassinado, mas ele era um baita de um farsante, o pastor Anderson do Carmo. E de repente ninguém se indignou, você não viu nenhum cantor ir a público e falar assim, gente, eu estou com vergonha do que estava nos nossos púlpitos. Uma mulher que invocava, eu estava vendo um pouco a biografia, porque essa coisa do Kleber Lucas me fez procurar a Flor de Lis, porque se o conflito é com o ministro de louvor, com um cantor, deixa eu ver os cantores cujos escândalos borbulham quase que por semana. Aí eu fui procurar a história dessa irmã, e ela, por exemplo, a igreja dela começa numa negociação com um tio que ela tinha, que era pai de santo, que inclusive não se sabe dizer se ele era de religião africana. É que no Brasil você tem essa perversidade, né? Você tem os sincretismos da Umbanda, que
os católicos foram aprendendo algumas coisas interessantes da religião africana, eles criam uma Umbanda. Você tem a Quimbanda, que mantém as origens lá do Cumbundo, né? Você tem o Candomblé, que é a religião afro com a cara da Bahia, e você tem o fetiche do povo brasileiro, que é assim: Bíblia me faz dar dinheiro? Me faz ganhar dinheiro? Então eu vou usar a Bíblia para a minha sorte. A astrologia, eu não acredito nada disso, mas o cara está ficando rico com a astrologia, eu vou ficar rico. Ah, e derramou um sanguezinho dos animais, ele também faz isso? Então o tio dela era um desses, que ali, vindo do Morro do Rio de Janeiro, se utilizava dos elementos afros para ganhar dinheiro. Só que era assim, eles faziam trabalho para fechar corpo, para acabar relacionamento, fazer coisa ruim. Né? E aqui eu não estou nem falando da religião africana, estou falando desse fetiche perverso. E aí, o que a mãe da Flor de Lis propõe? Vão abrir uma igreja aqui nos dias que você não usa isso aqui como terreiro. Aí começa a igreja dela lá. Aí o pastor antes do Carmo olha para aquilo e até instrui ela: você não vai adotar adultos não, porque ela queria fazer um ministério de resgate. Ele está assim: não, mas isso não dá dinheiro, o que dá dinheiro é a gente adotar crianças. Aí o antes do Carmo, um bancário, conhecia de economia, um todo estrategista, faz isso. Mas resumindo a história, essa mulher se torna uma cantora poderosa, ela tem um marqueteiro que arruma a fisionomia dela, ela estava usando peruca, aquele penteado lindo que ela tinha era peruca, vira uma personagem, uma cantora de fogo, uma cantora pentecostal, e isso nunca foi preocupação nem da Cassiane, vou citar os nomes porque eles estão aí nas redes, nem da Cassiane. Agora eles resolveram juntar, né, são dois bodes agora, é o Kleber Lucas e o Leonardo Gonçalves. O Leonardo Gonçalves fez uma viagem teológica, ele está com muita consciência do Evangelho. Não é teologia de esquerda e nem teologia da libertação. Ele está entendendo as coisas, ele foi um cantor famoso e no meio da fama dele ele foi entendendo que o Evangelho é maior do que o Adventismo, e ele está encantado com isso. E ele está entendendo como é que Jesus é o Senhor da quebrada, é o Deus das causas dos quebrados, dos oprimidos, porque foi por isso que ele foi crucificado. Mas aí não, esses dois cantores esquerdistas vêm confrontar os nossos valores, a coisa está assim, tá? Político-ideológica, muito pior do que o que eles estão acusando os dois, né? Mas esses cantores, né? Anderson França, quem mais que se pronunciou aí? Talvez seja enganado sobre o Anderson França. Aí tem um monte de gente desse. Eichla, que já perdeu os seus dois filhos com questões, né? Um ela perdeu porque morreu e o outro ela perdeu para a teologia queer, né? Já está restaurada, aquela restauração de igreja que você arruma o cara todo e agora tem que dar um testemunho. Tá tudo ali, tudo, né? Farsa, falando mal de um irmão do qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a primeira observação é isso: eu não vi até agora nenhum pronunciamento desses cantores acerca dessa cantora que era o satanismo. Ela caiu no auge quando ela tinha funcionando no congresso dela, né, no ministério dela, um negócio chamado SIM, Congresso Interdenominacional de Missões Flor de Lis. Era um congresso, além de personalista, tanto de pregadores, o Feliciano fez o pronunciamento e adorava pregar no congresso Flor de Lis. Mas não existe nada que essas pessoas façam que as tornem... Gente, que vergonha para o Evangelho isso que estava acontecendo. Não tem vergonha não. E são os mesmos, se você pega, por exemplo, como é que é o nome daquele cantor, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida? Regis Danese. O Regis Danese. Parece uma marca, né? Uma grife. O Danese, que estava outro dia mesmo chorando, ele não era bom, mas ele é o melhor que tem, se referindo ao presidente que perdeu as eleições. Aí eles estão lá, cantando o Alvo Mais Que a Neve. Então esse é o primeiro aspecto. Cadê esses cantores falando dos pecados da cantora e do ídolo que eles promoveram e graças a Deus perdeu as eleições? Não existe. Segundo, eles estão saindo à rua em nome de uma tradição. Eles estão se pronunciando em nome de uma tradição. Meus valores, o hino que eu cresci cantando. Então, assim, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Né? Aí você tem esse grupo em contraste com o outro, que eu não sei, alguém aqui viu a tal entrevista que o Kleber Lucas deu? Porque o que chega pra gente é, Kleber Lucas está zombando do hino Alvo Mais Que a Neve. Porque o que vai publicado é ele falando, no seu lugar de homem preto, que se eu fosse um homem preto pensador, eu faria exatamente igual a ele. Eu preto louvando a Jesus?
alvo mais que a neve. Até porque o hino é uma contradição aos dois textos um que a gente leu e que a gente mencionou. Porque o primeiro texto vai dizer que os nossos pecados, vermelhos como escarlata, ou seja, Deus estava zombando do sacrifício de Israel, Deus estava rindo de uma tradição na boca do profeta. Isso foi tão verdadeiro que o profeta morreu cerrado pelo meio, por esses cantores que estão com ódio de Kleber Lucas. O profeta morreu cerrado pelo meio porque esse cara está dizendo que o sacrifício que Deus ensinou a gente a fazer, que faz esse sangue correr vermelho como escarlata, vai se tornar branco como a lã? Que a contradição no original era essa. E ele está dizendo que os nossos pecados queriam se tornar purificados. E o hino, mesmo usando uma figura de linguagem, ele vem de um europeu e fala o seguinte: mais alvo que a neve serei. Porque o texto bíblico fala que os nossos pecados é que vão se tornar mais alvo que a neve. E a tradição e o hino cristão vão dizer que nós é que vamos nos tornar mais alvo que a neve. E aí vem o preto do século XXI, pensador, e ele estranha isso. Ele estranha isso no mesmo espírito de Jesus que estranhou tradições judaicas. Porque Jesus estranhou tradições judaicas. O que Jesus estranhou? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.